Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também nos lendários Atlântida e Lemúria. Já reencarnamos em todas as raças, sim. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade é tão sonhada, tão buscada, está bem próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Aí que a coisa complica, não é? Eles estão tão entranhados no nosso coração, é um trabalho difícil, mas não impossível. E para nos auxiliar, neste dia 9 de junho, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da carta de Tiago, onde ele diz o seguinte: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam. Vou repetir, Tiago. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. É. É que são coisas materiais, né? E a ferrugem ataca as coisas materiais. Mas tem algumas coisas que a ferrugem não ataca. Por exemplo, os sentimentos do homem. As suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre em consequência os mais substanciosos frutos para o bem, na obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Porque em vez de trabalhar para o bem do próximo, os nossos sentimentos trabalham para o bem de quem? Do eu, né? Para o nosso próprio bem. E aí, este é a ferrugem que Tiago coloca para nós. Do modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória, nos sentidos materiais. A beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3, 4 doentes. A fé, organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a demonstração dos outros. Então, tudo isso aqui são coisas do nosso dia a dia. E quando a gente compreende isso, a gente percebe que está ainda bastante longe da felicidade. Por quê? Porque não estamos aprimorando o nosso espírito. É importante lembrar que todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas enferrujassem no transcurso do tempo. Por quê? Porque nós utilizamos tudo isso única e exclusivamente para o nosso benefício. Claro. Tudo isso é consequência do egoísmo, que ainda é muito grande na humanidade. Mas de todos nós, temos como base aquela colocação de que farinha pouca, meu pirão primeiro. Não somos, eu me incluo também. Eu tenho dificuldade
de compartilhar, muitas vezes, o pouco de farinha que eu tenho, pensando única e exclusivamente na minha alimentação. Isso é a ferrugem. O egoísmo e o orgulho são a ferrugem nos nossos sentimentos e também nas nossas ações. E o que fazer? É necessário trabalharmos para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável que compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. É importante a gente lembrar disso. É indispensável compreendamos no Evangelho, porque a gente lê o Evangelho e muitas vezes medita sobre o Evangelho, mas para o nosso próprio benefício. Não é assim? Mas Jesus veio ser o exemplo de trabalhar em benefício de todos. Quando falamos aqui renúncia perfeita, vamos analisar a renúncia de Jesus. Jesus, espírito puro que não precisava mais reencarnar, já tinha chegado ao topo da evolução, tanto que Deus colocou sobre seus ombros gerenciar os destinos da Terra. Ele tinha centenas, milhares de bons espíritos às suas ordens, espíritos superiores, que ele vinha enviando a Terra mostrar o caminho da felicidade. Mas o que aconteceu? Quando a Terra estava para ser promovida de mundo primitivo para mundo de provas e expiação, eis que Jesus encarna, toma um corpo, cresce no útero de Maria, nasce, cresce, e num curto período de 3 anos, nos mostra o que devemos fazer para chegar à tão sonhada felicidade. E, é claro, retirar a ferrugem do nosso espírito, a ferrugem do orgulho, do egoísmo, da intolerância, da maledicência e todos os outros defeitos que os outros têm, mas nós não temos. E se temos é só um pouquinho, não é assim? Mas nós nos enganamos. Então está na hora de deixar cair as escamas dos nossos olhos e nos vermos como realmente somos, espíritos ainda imperfeitos, mas que vão chegar à perfeição, desde que coloquem em prática os ensinamentos de Jesus. Pense nisso e até amanhã, ao amanhecer, com mais uma reflexão final. Um beijo no coração e até lá, então.